Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta e agora vamos falar sobre dicas de tecnologia. Comigo está um especialista na área, diga-se de passagem, uma das pessoas que mais entende do assunto no Paraná, Adriano Kchev. Adriano, boa noite. Boa noite, prazer, Herman, estar contigo aqui novamente. Eu que agradeço a sua presença. Adriano, quando a gente fala em tecnologia, a gente fala de um universo muito diferente. Até o curso superior da área de tecnologia da informação mudou muito. Antigamente era processamento de dados, depois era informática, daí passou para engenharia da computação. Nas empresas se usa o termo tecnologia da informação hoje em dia. Até porque envolve, na realidade, informação, transmissão de dados. Mas a gente atingiu um grau de complexidade razoável. Existe um fosso entre gerações. Por exemplo, quando você pega um smartphone, tem tanta coisa ali que pessoas da minha idade, um pouco mais velhas, já começam a ter uma certa dificuldade de manusear. E se você pega as gerações mais novas, elas são quase nativas digitais. Elas nascem sabendo. Exato. Até porque a interface gráfica dos dispositivos Ela é mais fácil. Intuitiva Exatamente. de quando a gente iniciou, na verdade, essa era da tecnologia, né? Então, como você comentou no início, né? A gente vem lá do processamento de dados, onde era algo não aberto para a sociedade, né? Não impactava toda a sociedade como hoje, né? Então, a informática ela evoluiu muito rápido e vem evoluindo cada vez mais, né? E por isso hoje a gente trata ela já mais de forma genérica como tecnologia, né? E esse impacto, deixando a facilidade, né, para essas novas gerações, como você comenta, mas não que seja um tanto quanto difícil para as mais velhas, né? Eu digo pelos meus pais que utilizam, né? Mas mudou essa experiência do usuário em termos dos equipamentos que ele passa a utilizar, né? Então, os smartphones, os tablets, os próprios notebooks, né, eles passam a ter essa experiência do usuário cada vez mais próxima à usabilidade que ele precisa no seu dia a dia, né? E as pessoas vão se acostumando e a curva de aprendizado dela nessas novas tecnologias, ela é mais rápida, né? Então, do que eventualmente pensa 20 anos atrás para você operar um computador, os cursos que você precisava fazer, né? Você precisava fazer um curso para começar a operar um computador, para digitar, né? Hoje não, né? Hoje as crianças, os adolescentes, é mais difícil deles estarem fazendo curso. Não que não existam e devam fazer, né? Devem fazê-los, mas eles já começam muito mais rápido, né? As próprias telas touchscreen, né? Facilitam em tanto a entrada e o acesso a essas novas tecnologias, por exemplo. Então, eu acho que a tecnologia ela evoluiu e evolui cada vez mais rápido, mas sempre em benefício da sociedade, né? Esse processo de convergência para um único aparelho, que o Steve Jobs muito bem incorporou, não estou dizendo que ele criou isso, mas que ele incorporou isso dentro do iPhone, e as outras empresas depois acabaram correndo atrás. Quem mais se aproxima da Apple nisso é a Samsung, que é coreana, mas criou uma dúvida na cabeça do consumidor e aqui a gente vem conversar um pouquinho sobre isso. Afinal de contas, qual é a melhor compra? Para que servem esses aparelhos tão diferentes entre si? O desktop, o computador de mesa, ainda tem lugar na vida das pessoas? Porque quando surgiu o notebook, as pessoas achavam que o desktop estava condenado. Exato. Acabou não morrendo. Sim. Está por aí ainda, né? Sim. Até porque a manutenção dele aparentemente é mais fácil do que do notebook. Eu não estou dizendo que não exista manutenção adequada para o notebook. Vamos começar por aí. Claro. Os diferentes aparelhos servem para que finalidades? Por exemplo, telefone, tablet e notebook, por exemplo. Sim. Eu diria que depende muito do que cada pessoa utilize e para qual finalidade ela utiliza. Desde a utilização para uso pessoal, para uso empresarial, para divertimento, né? Então, acho que aí vai variar essas especificações dos equipamentos, né? Hoje a gente tem uma infinidade de aparelhos celulares, né? Onde variam principalmente o processamento dele, a memória, o armazenamento
E isso vai impactar no uso que você faz, né? Então, existem os jovens, como a gente conversava, utilizam muito os joguinhos nos próprios celulares, né? Então, obviamente que vai demandar um equipamento melhor. Outros utilizam simplesmente para se comunicar ou para um WhatsApp, né? Já não demanda de tanto processamento como um jogo que tem característica visual, né? Ou seja, quanto mais visual for o aplicativo que você estiver utilizando, mais forte, entre aspas, deve ser o processador, é isso? Exatamente, né? Então aí você demanda mais processamento para essas imagens, né? E para todos esses gráficos, né? Em contrapartida, os tablets você acaba utilizando mais para leitura ou para ambientes onde você precisa uma tela um tanto maior e que caibam mais informações, né? Então, a gente ainda vê um uso, mas percebe-se que ele já diminuiu um tanto o uso e o smartphone tem feito esse papel, né? Até porque você acaba tendo que, pessoalmente, carregar 2 dispositivos juntos, né? Então, as pessoas acabam optando por um smartphone com uma tela um pouco maior, normalmente, né? Em substituição ao tablet, né? Mas, obviamente, que tem muitas pessoas, eu tenho muitos amigos que utilizam para leitura de livros digitais, por exemplo, né? Que é uma ótima ferramenta. Que é muito mais confortável uma tela de 10 polegadas. Exatamente. Né? Em contrapartida, a gente entra numa outra seara que são os notebooks e os desktops, né? Normalmente as pessoas têm optado mais pelos notebooks, pela facilidade em locomoção e estar com o equipamento junto. Porém, os desktops ainda são muito utilizados, né? Principalmente pelo pessoal de jogos, né? E nas empresas do lado corporativo, né? Onde se justifica em ambientes administrativos e comerciais, onde a pessoa está inserida no seu dia a dia dentro da empresa. Mas já vendedores, por exemplo, dentro das empresas utilizam seus notebooks, né? Porque estão em campo nas suas visitas. Então isso demonstra que depende muito da utilidade, né? Eu não diria assim, não vejo hoje que acabaria ou o desktop ou o tablet, né? Porque as finalidades são distintas, né? Então eu acho que depende muito do uso que se queira fazer e das aplicações que ele vai utilizar, dos softwares que ele vai utilizar dentro desses equipamentos. Acho que esse é o grande ponto, o software que ele vai utilizar no equipamento. Então a primeira dica é: você quer o equipamento com que finalidade? A pessoa tem que se fazer essa pergunta. Exato. Eu quero esse equipamento por quê? Seria isso? Exatamente. Vou fazer o que com ele? A primeira pergunta é essa, né? Senão isso aí vai bater diretamente no custo-benefício da compra dele, né? Você vai correr equipamentos aí de R$500 até a casa de 3, 4, 5 mil, até mais, né? No smartphone, dependendo da configuração e de tudo que ele tiver. Então depende muito do bolso de cada um e dessa finalidade. Eu acho que o grande ponto é esse. Uhum. Tá, então a pessoa tem que fazer primeiro a seguinte pergunta: eu vou usar esse equipamento com que finalidade? Segundo, eu imagino, entra a questão do orçamento, como você acaba de colocar. Exato. Ou seja, eu tenho quanto dinheiro disponível para isso. Então a pessoa tem que se planejar para a compra. Seria mais ou menos isso. Exatamente. Até porque os equipamentos eles acabam tendo uma vida útil um tanto menor, né? Então assim você utiliza aí equipamentos para 1 ano, 2 anos normalmente, um celular de vida, porque ele já acaba, pelo próprio uso, né? Tanto a tecnologia aí quanto o seu uso acabam deteriorando, né? Então o tempo ideal de troca é no máximo 2 anos de um aparelho de celular? Normalmente você faz em 2 anos, é o que a gente tem visto aí, até pelo custo-benefício, né? Tem pessoas que ficam muito mais tempo, né? Mas a pessoa que já acompanha um pouquinho a tecnologia, acompanha os softwares, ela acaba precisando atualizar seu equipamento em demanda do que o software tem aí de imagens, de vídeos que ele grava, das conversas do WhatsApp que vai carregando no celular dele, ele quer participar de 10, 20, 30 grupos, né? E aquela infinidade de mensagens e vídeos diários. Então tudo isso aí vai carregando o dispositivo dele, né? E depende de quanto tempo que ele quer armazenar isso. Então a pessoa vai, preciso comprar meu equipamento aí porque meu WhatsApp tá ficando lento, né?
Então, é mais ou menos por aí. Então, por que a necessidade de pensar no equipamento específico? Porque quanto mais complicado é o programa de computador, porque é um computador, a gente está falando de computadores, né? Sim, tanto sim. dos celulares até os Na verdade, se nós desktops, pegarmos hoje, né, a gente comentava aí no início do programa da história lá do processamento, o celular que nós carregamos hoje conosco são centenas de vezes maiores do que os computadores quando nós iniciamos a usar aí na nossa atividade profissional, né? Aquela telinha verde. Telinha verde, né? Então, percebe-se assim, a gente caminha com o computador junto, né? Então, a pergunta é, que programa está rodando ali e se esse programa atende às minhas necessidades? Exato. Então, dependendo do programa, obviamente, eu vou ter que comprar um aparelho à altura para que o programa possa rodar. Exatamente. Né? E se o uso dele é pessoal, profissional, né? Então, nós não podemos fazer propagandas de marcas ou de produtos. Eu citei duas aqui que são duas referências no mercado. sim. Mas não significa que as outras marcas também não sejam boas, né? Não. É muito pelo contrário, né? Hoje o que a gente fala, né? Normalmente vê tanto em questões principalmente de hardware, né? É que todas têm qualidade, né? Hoje a qualidade não é mais um diferencial. Ela é uma obrigação desde a concepção do produto até a entrega para o usuário final, senão, obviamente, ela não consegue nem ter um share de mercado aí que a faça permanecer nesse mercado, né? Então, claro, tem alguns diferenciais, mas aí varia mais na especificação do equipamento, né? Nessa decisão de compra de qual equipamento e para qual finalidade, que aí a pessoa diz, não é bom, mas, pô, você quer usar um equipamento... quero andar com um veículo 1.0 ou quero uma Ferrari, né, se a gente for comparar. Para que você quer? Essa é a finalidade, né? Então, saber esse uso aí que vai variar. Adriano, muito obrigado pela presença hoje aqui. Eu acho que a gente vai ter que voltar a conversar, porque o assunto é um pouquinho mais complexo do que aparenta inicialmente. Não, eu que agradeço, Ney, a gente está sempre à disposição e ao público também, né? Estamos sempre... conversando aí sobre tecnologia e os novos cenários de inovação. Muito obrigado. Vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes.